Logo na camiseta no Photoshop. Aqui na camada de cima eu tenho a imagem da logo que vai ser aplicada na camiseta. Eu vou criar um ajuste de curvas em S para aumentar o contraste dos volumes da camiseta. Vou mudar o modo de mesclagem para luminosidade. Agora eu vou salvar esse arquivo que vai servir como um mapa de textura para a aplicação da nossa logo. Eu vou salvar como textura camiseta. Agora eu já posso deletar esse ajuste de curvas. Vou habilitar a visibilidade da logo e reajustar ali na posição correta. Feito isso, eu venho em Filtro, Distorção, Mesclagem. E agora a gente vai deixar os valores 5x5 e buscar aquele arquivo que a gente salvou, textura camiseta. Vamos mudar o modo de mesclagem para multiplicação. Vou dar 2 cliques na camada e abrir as propriedades. Segurando o Alt, eu clico e arrasto a barrinha da direita para o centro. Diminuo a opacidade e está aí a nossa logo aplicada na camiseta de forma bem realista. Gostou? Salva essa dica! Quer aprender a fazer esse batom realista no Photoshop? Primeiro vamos criar uma camada de cor sólida. Inverta a máscara de camada deixando-a na cor preta. Deixe o modo de mesclagem na opção Multiplicação. Com a ferramenta caneta ou outra da sua preferência, faça uma seleção contornando os lábios. Pode deixar o raio de difusão em 0 pixels. Aplique a sua seleção na máscara na cor branca. Dê 2 cliques na máscara para abrir suas propriedades. Arraste o botão de difusão para suavizar as bordas. Dê 2 cliques na mesma camada e arraste os sliders da direita para tirar o efeito das áreas claras. Se quiser alterar as cores, é só criar um ajuste de matiz e saturação, mudar os valores de matiz, saturação e luminosidade, e tá pronto. Salva aí para você não perder essa dica, hein? Hoje eu vou te ensinar a pegar esse olho e clonar de forma espelhada do outro lado. Pegue a ferramenta Clone e posicione na parte interna do olho e dê um clique. Agora abra as propriedades da ferramenta Clone, clique nesse ícone para espelhar horizontalmente, desabilite a corrente. Eu vou aumentar um pouco a escala da cópia para 105% e também mexer no ângulo de rotação no sentido anti-horário. Agora basta encontrar exatamente o ponto inicial do olho e ver essa mágica acontecer. Se você gostou, dá uma piscadinha e deixa seu like. Se inscreva também para receber novos vídeos como esse. Vamos colocar esse metrô parado em movimento no Photoshop. Pegue a ferramenta de seleção e contorne o objeto que será colocado em movimento. Aperte Ctrl J para criar uma camada com o objeto selecionado. Agora vá em Filter, Blur Gallery e Path Blur. Agora vamos traçar linhas da esquerda para a direita seguindo a perspectiva do objeto. Selecione todos os pontos iniciais das linhas e deixe com o valor de 300 na parte superior e inferior e desmarque essa caixinha do meio. Agora selecione todos os pontos finais e deixe o endpoint em 0. Vamos dar OK e esperar o Photoshop aplicar o efeito. E aí, gostou da dica? Agora imagina quantas possibilidades de uso você tem com essa ferramenta de desfoque. Vamos colocar um grafite realista nessa escada. Primeiro a gente vai criar uma camada transparente. Vem agora em Filter, Vanish Point. Trace agora os pontos da base da escada para criar a perspectiva. Aperte Ctrl Alt, segure no ponto central e arraste para mapear a perspectiva dos demais degraus. Dê OK para fechar a janela. Agora busque uma imagem, aperte Ctrl A para selecionar e Ctrl C para copiar. Agora vá na imagem da escada e acesse novamente o filtro Vanish Point. Dê um Ctrl V para colar a imagem e redimensione. Agora arraste para dentro do mapa e posicione da melhor forma. Com a imagem aplicada, agora vamos devolver as texturas da escada. Troque o Blend Mode para Overlay. Abaixe um pouco a opacidade. Dê agora 2 cliques para abrir as propriedades da camada. Em Underline Layer, segure o Alt e traga os sliders para o centro. Selecione agora a camada inferior, vá em Select, Subject. Com o modelo selecionado, clique em Ctrl J para criar uma cópia e arraste para cima de todas as camadas. E aí, gostou? Então deixa seu like e seu comentário. Até mais! Aqui eu tenho uma figura de uma embalagem sem rótulo já recortada. Eu vou pegar a arte desse rótulo, arrastar e soltar por cima da minha embalagem. Com Ctrl T eu habilito a transformação e vou redimensionar o rótulo por cima da embalagem. Para encontrar a posição certa eu vou diminuir um pouco da opacidade da camada e movimentar a arte por cima da embalagem.
Agora eu volto a opacidade para 100%. Vou segurar o Ctrl e dar um clique na camada de baixo para pegar a mesma seleção. Vou clicar nesse ícone para colocar a minha seleção dentro da máscara. Com o Ctrl J eu faço uma cópia da embalagem e jogo essa camada por cima de todas. Agora é só trocar o Blend Mode para Linear Burn e ajustar a opacidade adequada. Olha só que bacana, você consegue ver agora as texturas da embalagem mesclando com o rótulo. Curtiu a dica? Deixa seu gostei, seu comentário e salva esse post. O Photoshop implementou recursos de inteligência artificial inacreditáveis e eles estão aqui no Neural Filters. Apenas ativando a aba de Colorize, o Photoshop consegue analisar e fazer a correção de toda a invasão de cor da sua imagem, de forma automática. Olha que incrível! Já pensou em quantos minutos de edição essa ferramenta pode te poupar? Veja como o Photoshop neutralizou instantaneamente o tom de pele e o tom da luz. E esse outro exemplo com luzes coloridas saturadas sobre a pele. Você já conhecia o Neural Filters? Comenta aí, deixa seu like. Um abraço! Como criar feixes de luz que passam por uma janela fake no Photoshop. Vá no ajuste de exposição, abaixe a exposição e aumente o Gamma Correction. Agora clique na máscara de camada, escolha um pincel na cor preta. Para traçar uma linha reta, dê o primeiro clique, segure o Shift e dê o segundo clique. Faça isso 2 vezes. Clique 2 vezes na máscara e arraste o feeder para trazer mais suavidade a essas linhas. Agora abra o ajuste de Color Lookup e escolha a opção Fall Colors. Assim a imagem fica com uma tonalidade mais quente. E abaixe a opacidade para 50%. Segure o Alt, clique na máscara de baixo e arraste até a máscara de cima. Assim ele vai copiar a mesma máscara. Aperte Ctrl I para inverter a máscara. Assim as áreas de sombra não vão receber o efeito do Color Lookup. Crie um ajuste de brilho e contraste, aumente o brilho e também o contraste. Veja o antes e depois, já deixa seu like, seu comentário e compartilha com seus amigos. Hoje você vai aprender a criar raios de luz do sol. Primeiro você vai em canais e escolha qual o canal que tem maior contraste, nesse caso o azul. Faça uma cópia desse canal, abra o ajuste de levels e reforce ainda mais o contraste entre pretos e brancos. Pegue um pincel na cor preta e pinte a parte inferior, de onde não vêm os raios de luz. Segure o Ctrl, dê um clique na seleção, volte para o canal RGB e Layers. Agora crie uma camada de Solid Color, escolha a cor branca, veja que aquela seleção agora foi aplicada a uma máscara. Selecione a máscara, vá em Filter, Blur, Radial Blur. Escolha a opção Zoom, Best, Amount em 100 e arraste o ponto inicial dos raios para a área desejada. E aí está o primeiro efeito dos raios. Vamos clicar aqui na máscara, ajustar os levels para ter maior presença dos brilhos e mudar o Blend Mode para Linear Light. Dê 2 cliques na camada de Solid Color e com Color Picker escolha a cor desejada. Selecione a máscara, vá em Filter, Blur, Gaussian Blur e aplique uma quantidade para suavizar a dureza dos raios. Bora desenhar cílios no Photoshop? Então pega aí o seu pincel, vá no menu Window, Brushes. Para essa imagem eu vou deixar com a espessura de 8 pixels. Nas propriedades do pincel eu vou em Shape Dynamics, vou mudar para Fade. E para o comprimento do fio eu vou deixar em 300, olha só. O Roundness eu vou deixar mais ou menos em 70% para o fio ficar com um aspecto mais natural. Vou habilitar o Smoothing e aqui na barra superior também vou deixar em 100%. Com conta-gotas eu vou pescar uma referência do cílio inferior. Vou criar uma nova camada e começar a desenhar os fios, sempre respeitando a direção dos fios naturais. Para os fios superiores eu vou aumentar a espessura para 11 pixels, vou pegar a referência de cor novamente e continuar a desenhar os fios na parte superior. Depois é só ajustar a opacidade da camada e tá aí o resultado final. Fundo desfocado no Photoshop. Com Ctrl J eu vou tirar uma cópia da camada original. Nas propriedades da camada eu vou clicar em Selecionar assunto. Eu vou dar um zoom na minha imagem e refinar a seleção que o Photoshop fez. Vou apertar o Ctrl J para criar uma nova camada com a seleção do meu assunto. Vou segurar o Ctrl e dar um clique na camada superior para copiar a seleção. Vou em Selecionar, Modificar, Expansão 5 pixels. Vou em Editar, Preencher, Sensível ao conteúdo. Dessa forma o Photoshop vai preencher essa área com cores e texturas semelhantes ao fundo. Vou habilitar a visualização da camada superior e na camada do meio eu vou aplicar um desfoque Inclinação Shift. Vou trazer esse ponto de foco para os pés do modelo. Vou ajustar as outras linhas para o grau de difusão do efeito.
Aplico a quantidade de desfoque desejado e dou um OK. Olha que incrível que ficou esse desfoque. Veja o antes e depois. E não esquece de salvar esse post. Ficou de boca aberta naquela última foto? Pera aí que a gente vai corrigir isso agora. Pegue uma ferramenta de seleção, faça um contorno no lábio superior. Vá no menu Select, Modify, Feather e coloque um valor de 3 pixels para aplicar uma suavidade nesse contorno. E dê o Ctrl J para criar uma cópia dessa seleção. Volte para a camada original e agora selecione a parte inferior. Aplique novamente o mesmo valor de Feather. Selecione a camada do lábio superior e com Ctrl T vamos abrir a transformação. Botão direito do mouse, opção Warp. Faça uma distorção abaixando o lábio superior e agora repita o processo no lábio inferior. Transformação, opção Warp. Faça a distorção agora puxando o lábio para cima. Agora, se você ficou de boca aberta com esse tutorial, deixa seu like, seu comentário e compartilha com seus amigos. Aperte Ctrl J para tirar uma cópia da camada. Vá em Select, Subject. Com o seu assunto selecionado, vamos refinar a seleção usando o Quick Selection Tool. Eu vou usar também a ferramenta de laço para adicionar ou remover partes da seleção. Segurando o Shift eu adiciono e segurando o Alt eu subtraio. Eu vou aqui embaixo, clico nesse ícone para criar uma máscara da minha seleção. Vou tirar mais uma cópia da camada original, segurar o Ctrl e clicar na máscara. Select, Modify, Expand, valor de 20 pixels. Agora com a expansão da minha seleção eu vou em Edit Fill Content Aware. O Photoshop vai analisar e preencher a minha seleção com o fundo. Eu vou dar um zoom para a gente ver de perto. Vamos em Filter, Noise, Median. Vá alterando os valores até que o fundo fique liso e sem imperfeições. Habilite novamente a visualização da camada da modelo. E tá aí o fundo fotográfico perfeito. Você vai aprender hoje a trazer as suas imagens para o fundo do mar. Eu fiz uma máscara de recorte na camada de cima com a modelo. E na camada de baixo eu preenchi com um tom de azul. Agora eu vou pegar essa segunda imagem, que eu separei de um banco de imagens. Vou arrastar e trazer para cima da layer da modelo. Eu vou apertar Ctrl T para acessar a transformação. Vou redimensionar e reposicionar da melhor forma. Agora eu venho aqui em Blend Modes e vou mudar para Color. Eu vou abaixar bem a opacidade apenas para ambientar a modelo a esse cenário aquático com tons frios. Com Ctrl J eu tiro uma cópia dessa camada e mudo o Blend Mode para Color Burn. E vou abaixar também a opacidade até conseguir o tom e o efeito desejado. E está pronta a nossa imagem. Curte aí, comenta e compartilha. Valeu! Eu vou te ensinar a substituir qualquer cor por preto ou branco no Photoshop. Olha só. Selecione primeiro a área que você vai trocar a cor. Agora abra o ajuste de Black and White. Troque o Blend Mode para Lighten, já que a gente vai transformar essa cor em branco. Puxe o slider amarelo para a direita para a gente adicionar os brancos. Essa blusa contém um pouco de tons de vermelho, então vale clarear também. Veja o antes e depois. Agora a gente vai fazer o mesmo, só que transformando o colorido em preto. Carregue novamente a seleção, abra o ajuste de Black and White, coloque o Blend Mode em Darken, já que a gente vai transformar em preto. Vamos trazer o slider do amarelo para a esquerda, para transformar em preto, e um pouquinho também do slider vermelho. Tá aí o resultado, o antes e o depois. Lembrando que você pode repetir isso para qualquer cor. Copiar e colar um objeto dentro de um ângulo perfeito circular dentro do Photoshop. Eu vou usar como exemplo esse prato que é um objeto circular. Vou agora aqui na régua puxar duas linhas guia, uma na vertical e outra na horizontal. Vou arrastar aqui o meu vetor para a parte superior central do prato. Com Ctrl J eu faço uma cópia dessa layer e com Ctrl T eu abro a ferramenta de transformação. Eu vou pegar esse ponto central do nosso objeto e arrastar até a intersecção das linhas que a gente tinha criado anteriormente. Aqui em cima eu vou deixar com 12 graus e vou apertar Ctrl Alt Shift T. E a cada repetição o Photoshop vai aplicar 12 graus em torno do eixo central. Agora basta selecionar a última camada, segurar o Shift e clicar sobre a primeira camada para selecionar todas. Ctrl E para unir todas as camadas. Eu vou trazer um pouquinho para a esquerda para melhorar a posição. E esse é o resultado. Me diz aí se você gostou, deixa seu like e salva para assistir mais tarde. Primeiramente eu vou criar uma layer vazia em cima da layer principal.
Vou em Edit, Fill e vou preencher com a cor preta. Agora vou em Filter, Noise, adicionar ruído. Vou deixar mais ou menos em 100% uniforme monocromático. Agora vou em Filter, Blur, Motion Blur. Escolha o ângulo e a distância em pixels desejada. Mude o Blend Mode para Screen para deixar visível somente as informações claras. Abra o ajuste de Levels e traga os sliders mais para o centro para criar mais contraste, definindo ainda mais o efeito da chuva. É importante habilitar o Clip Mask para esse efeito atuar somente sobre a camada da chuva. Selecione as duas camadas superiores e dê um Ctrl J para duplicar. Selecione a cópia da camada, dê um Ctrl T, amplie e mude levemente a rotação. Assim vamos ter uma variação no tamanho das gotas. Deixe visível somente as duas camadas superiores. Vá em Filter, Blur, Gaussian Blur e adicione um pouco de desfoque. Habilite a visualização de todas as camadas e está pronto o efeito. Curte aí, salva esse vídeo e deixa seu comentário. Vamos tratar essa pele? Primeiro dá um Ctrl J para duplicar a camada e Ctrl I para inverter. Com essa camada selecionada a gente muda o Blend Mode para Vivid Light. Eita que ficou estranho, mas calma aí, ainda não acabou. Vai em Filter, Other, High Pass. Vamos usar um valor de High Pass que traga suavidade nas transições de cores. Agora vai em Filter, Blur, Gaussian Blur e ajuste um valor para devolver as texturas originais da pele. Segure o Alt e clique no ícone de máscara. E com o pincel de ponta suave na cor branca, vá pintando sobre as áreas da pele. Evite passar o pincel nos contornos para não manchar. Se por acidente você passar o pincel numa área não desejada, é só trocar o pincel para a cor preta e pintar novamente. E esse é o resultado de uma pele suave, sem perder as texturas. Gostou? Deixa seu like, seu comentário e salva esse conteúdo. Eu vou começar criando uma layer transparente e vou preencher essa layer de preto. Vou trocar agora o Blend Mode para Screen para esconder toda a informação em preto. Com o Color Picker, eu pego uma referência de cor da luz do cabelo da modelo. Usando o brush com ponta suave, eu faço vários pontos espalhados pela tela. Acesso Filter, Blur Gallery, Field Blur. No primeiro slider Blur, eu determino o tamanho do efeito bokeh nas bolinhas. Em Light Bokeh, a intensidade dessa luz. Bokeh Color adiciona uma colorização, caso você queira. E em Light Range, você determina em quais áreas de luz e sombra o efeito vai aparecer. Você ainda pode baixar a opacidade caso o efeito tenha ficado muito forte. Curtiu essa dica? Então compartilha aí com seus amigos, deixa seu like e o seu comentário. Reflexo em vidro fake no Photoshop. Eu tenho aqui duas imagens, uma da modelo e a outra que servirá como textura para o nosso efeito. Eu vou arrastar e soltar por cima da outra imagem. Com Ctrl T eu vou fazer um flip horizontal. Vou mudar o Blend Mode para Screen, que é um modo que preserva as áreas de luz. Com Levels eu vou aumentar um pouco mais o contraste. Basicamente a gente já tem o efeito pronto. Agora basta a gente adicionar um pouco de desfoque. Eu venho em Blur, Gaussian Blur e vou deixar aproximadamente com 3 a 4 pixels. Eu vou dar 2 cliques na camada e vou abrir a Layer Style. Com o Alt pressionado eu vou clicar na layer de baixo e arrastar para devolver a visualização das áreas de sombra. Agora eu vou diminuir a opacidade da camada para ela ficar um pouco mais transparente. Vou criar uma máscara de camada e com o pincel em preto, fluxo baixo, eu vou tirar o reflexo de algumas partes que eu acho necessário. E tá pronto. Super legal, né? Já aproveita e salva essa dica. De rosto para texto no Photoshop.
vá no menu Selecionar, Assunto. Com a parte selecionada, aperte Ctrl J para tirar uma cópia dessa seleção. Vamos salvar esse arquivo no local específico. Ele vai servir como mapa de textura para o nosso efeito. Com a ferramenta de texto, faça uma seleção cobrindo todo o rosto. Coloque o seu texto, escolha a fonte, o tamanho e o espaçamento entre as linhas. O texto precisa cobrir toda a área do rosto. Clique com o botão direito do mouse sobre a camada do texto e escolha Rasterizar texto. Vá em Filtros, Distorção, Mesclagem. Experimente colocar valores que combinem com sua imagem. Abra o arquivo que você salvou anteriormente. Aperte o Ctrl e dê um clique em cima da camada do texto para criar uma seleção. Crie na camada inferior uma máscara com essa seleção. Eu vou criar uma camada de cor sólida acima da primeira camada. Vou escolher a cor preta e está pronto o nosso efeito. Salva aí para você não esquecer. Tatuagem realista no Photoshop. Pegue a figura, arraste e solte em cima da sua imagem. Troque o modo de mesclagem para multiplicação. Com Ctrl T, abra a transformação e ajuste a figura em cima do corpo da modelo. Botão direito do mouse, deformar. Faça com que a figura assuma as curvas do corpo da modelo. Desabilite a visualização da camada e salve o arquivo que servirá como mapa de textura. Selecione e habilite a visualização da camada superior. Vá em Filtro, Distorção, Mesclagem. Para esse exemplo eu vou deixar 4x4. Abra o arquivo que você salvou, agora a tatuagem acompanha a musculatura do corpo. Vamos criar uma máscara de camada e com o pincel na cor preta vamos apagar a tatuagem de cima do biquíni. Dê 2 cliques na camada, segure o Alt e arraste o slider branco para a esquerda, dando mais transparência às áreas mais claras. Abaixe um pouco da opacidade e está pronto. Aproveite e salve esse tutorial. Texto em perspectiva no Photoshop. Eu vou criar uma forma retangular, vou deixar o contorno transparente e preencher de branco. Vou clicar na camada com o botão direito do mouse e converter para objeto inteligente. Com Ctrl T eu abro as propriedades de transformação e ajusto o retângulo à perspectiva da fachada do prédio. Vou dar 2 cliques na camada para editar esse objeto inteligente. Eu vou adicionar um texto e redimensionar para preencher toda essa área. Vou desabilitar a visualização da camada inferior para deixar o fundo transparente. Nas propriedades do texto eu vou mudar a cor para branco. Agora eu vou fechar esse arquivo e salvar. O texto já assume o formato do retângulo que a gente tinha modificado lá no início. Você ainda pode redimensionar como quiser. Eu quero deixar essas linhas pretas da fachada cortando as letras. Dou 2 cliques na camada, seguro o Alt e arrasto a seta preta para a direita. Gostou? Salva aí! Tirando bolsas no Photoshop. Selecione a ferramenta Laço e coloque uma difusão de 5 pixels. Vamos selecionar ao redor um pouco abaixo da bolsa dos olhos. Vamos criar 2 cópias dessa seleção com Ctrl J. Com o Alt pressionado, clique entre as 2 camadas. Com Ctrl T a gente abre a transformação na camada superior. Botão direito, opção Deformar. Clique no meio e arraste para cima. Vamos fazer o mesmo procedimento para o outro lado. Clique na camada original. Ferramenta Laço, vamos fazer a seleção. Duplica a seleção 2 vezes com Ctrl J. Segura o Alt, clique entre as 2 camadas. Na camada superior, abra a transformação. Botão direito do mouse, deformar. Clique no centro e arraste para cima. Pronto, 10 anos mais jovem. Veja o antes e o depois. Já salva essa dica. Transforme suas imagens em esboço à caneta no Photoshop. Vamos começar duplicando a camada com Ctrl J. Acesse Filter, Stylize, Find Edges. Agora vamos tirar as cores com Ctrl Shift U. Abra o ajuste de levels e aumente o contraste de sombras e highlights, deixando os contornos mais definidos. Eu vou criar uma nova camada e escolher aqui no Color Picker uma cor que se assemelha à tinta da caneta. Vou no menu Edit, Fill e vou preencher com a cor de primeiro plano. Mudo o Blend Mode da camada para Overlay. Eu vou trazer agora uma textura de papel que eu deixei separado aqui. Vou arrastar e jogar por cima do meu documento. Redimensionar com Ctrl T e para finalizar eu vou mudar o Blend Mode para Multiply. E aí, curtiu o resultado? Então marca aí o seu amigo que gosta de Photoshop para ele ver também.